Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto aí que eu sei que angustia muita gente, tá? Antes, deixa eu convidar vocês, caso você não tenha se inscrito no canal, por favor, se inscreve, se gostou do vídeo, curte, isso nos ajuda aí nesse trabalho, né? A gente está trazendo agora, vai trazer novos vídeos, além das videoaulas aí, dicas, trazendo outros assuntos de grande interesse para vocês, então clica naquele sininho para receber as atualizações, beleza? Vamos lá então. Aí você tá tocando a sua vida aí, né, naquele perrengue aí básico no Brasil hoje, né, que não tá fácil, pagando conta, é aluguel, é filhos na escola e tal, e de repente você começa a se interessar por esse assunto aí de veleiro, cruzeiros. E aí você começa a sonhar com isso, em ter um barco, ter um veleiro, começar a fazer cruzeiros, morar a bordo, ir até o Caribe, tal, né? Fernando de Noronha, lugares maravilhosos. Só que parece que a sua realidade está distante do sonho. Você não vê isso se aproximar. Isso angustia, né? Eu sei como é que é, entendo perfeitamente, né, pessoal? Então vamos conversar aí sobre esse assunto, né? Vamos tentar aí pensar fora da caixa um pouco, né? Deixa eu primeiro fazer uma divisão aqui que eu penso em 3 categorias de veleiros hoje no Brasil, tá? Vamos chamar a primeira categoria de base aqui, eu chamo de categoria moto. São aqueles veleiros pequenos, tá? Que são os dinghies. Dinghy é uma categoria de veleiro, embora tenha um que se chama dinghy, né? Aí entra então o laser, a Hobby 3.9, a Holder 12, o próprio dinghy, tá? E depois tem outros aí nessa categoria. É uma categoria de base, para você começar a velejar, começar a ter experiência, começar a ter contato com a vela, com a água, né? Você vai gastar aí uma quantia correspondente a uma moto genérica aí, e também vai ter uma manutenção bem baixa igual a uma moto, tá? Aí depois vem uma segunda categoria que eu chamo de automóvel, onde a gente tem ali aqueles veleiros cabinados pequenos, né? A partir de uns 16 pés até 20 e poucos, 24, 25, né? Então aqui no Brasil a gente chama isso de micro-oceano, esses veleiros, né? Porque são veleiros, muitos deles já dá para navegar no oceano. Então você vai ter um custo correspondente a um carro, tanto para adquirir quanto para manter, né? Ele vai ter um certo custo aí para manter. Depois a gente tem aquela categoria lá, sonho, né? Então é o veleiro que é possível morar a bordo, é possível fazer cruzeiros maiores, cruzeiros oceânicos, né? Então essa categoria já tem no Brasil um investimento bem mais alto, né? Corresponde aí a um imóvel, tá? Então você vai investir um valor maior, correspondente aí a um apartamento, um terreno, sei lá o que, e também tem despesas maiores, né? Mas quem consegue chegar lá nessa opção de morar a bordo, por exemplo, tudo bem, porque aí em vez de estar investindo, em vez de estar tendo custos com imóvel, vai ter custos com barco e a sua casa e tal, e tudo bem, né? O problema ir até lá, né? Tem situações da vida que a gente não pode tomar essa decisão. Às vezes a gente está com as crianças pequenas na escola, ou tem que cuidar dos pais, enfim, né, diversas situações de vida que a gente não tem como ter essa opção de vida no momento, pelo menos. E aí vai fazer o quê? Vai ficar só sonhando com o futuro, né? Eu não sei, eu tenho outras propostas, né? Eu sei que a gente olha aí esses sites aí no exterior, vê o preço dos barcos no exterior, né? Chega a ser revoltante, né? Lá é muito barato, né? A gente vê veleiros lá para morar a bordo muito baratos. E aí muita gente pensa, vamos largar tudo, vamos embora, né?
comprar um veleiro lá, sair pelo mundo e tal, beleza, né? Agora, não teriam outros caminhos, né? É isso que eu me pergunto e trago isso para vocês, esse questionamento aí. Será que não tem outros caminhos? Eu tenho algumas ideias aí que eu quero compartilhar com vocês aí, para a gente criar esses caminhos, né? Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Que tem pode trazer alguns elementos para essa discussão, tá? Eu aprendi a velejar com 13 anos, quando eu conheci o windsurf. Aí eu foi um amor à primeira vista. Eu aprendi a velejar, meu pai me deu uma prancha de windsurf, e aquela sensação de liberdade assim é indescritível. Isso foi no Guaíba, em Porto Alegre, tá? Aí, um ano depois, o meu pai comprou um veleiro tipo micro-oceano, tá? Um Tchê 17. Só que ele não sabia velejar. Eu corri numa livraria, lembro até hoje, Livraria do Globo, na Rua da Praia, e eu comprei o livro que se chamava ABC da Vela. Eu devorei o livro em um final de semana. No final de semana seguinte, a gente montou o barco e saímos para velejar em família. E aí o meu pai estava um pouco inseguro, e eu fui dando algumas dicas que eu tinha aprendido no livro, né? E aí a gente foi indo aí, né? Ele foi se acostumando e tal, e a gente velejamos muito em família naquela época lá. Eu só continuei brigando com ele porque ele continuava chamando os cabos de corda, né? Bom, depois eu continuei velejando com windsurf, comecei a participar inclusive de regatas e tal, e naquela época o windsurf velejava. O que eu quero dizer com isso? As pranchas eram grandes, e a gente podia orçar, virava de bordo, igual aos outros barcos, assim, orçava 45 graus mesmo, né? Então, tanto que as regatas eram junto com as outras categorias. Então eu velejei junto com feras naquela época lá, tipo os irmãos Paradeda, né, que foram campeões olímpicos, com o Nelson Piccolo, para mim o eterno campeão da classe Hobbycat 14. Então, o que foi interessante nisso? Que como a gente velejava com o windsurf, a gente sentia o vento literalmente nas mãos, né? A gente sentia as variações do vento assim imediatamente no braço, né? Então isso foi muito legal, me deu uma base muito boa para depois velejar outras classes e tal, né? Mas depois eu formei família, tive 2 filhos, empresa, e aí eu andei meio afastado da vela, né? Aí quando eu tinha lá já estava com 45 anos, a minha empresa quebrou, né? Eu quebrei, eu perdi tudo, né? Perdi minha profissão, fiquei meio sem rumo, né? Para não dizer que eu perdi tudo, sobrou um barco que eu tinha feito um negócio que era um Classe Europa, menor que um laser, e o meu windsurf. Eu comecei então a velejar com aquele Classe Europa no sul da ilha. Eu morava em Florianópolis, no sul da ilha, e eu comecei a velejar, e a única coisa que eu queria era estar no mar, né? Então aquilo ali foi sendo uma terapia, assim. Eu fui é como se eu precisasse do mar ali para me curar daquela situação. Eu não tinha ideia de quanto aquele barco iria transformar a minha vida. Eu fiz uma travessia, né, do sul ao norte da ilha com a Europa, e aquilo foi inesquecível. Aquilo eu tive uma sensação assim de aventura, que eu disse, puxa, isso, que coisa legal, né? Depois eu descobri que o meu pai tinha no sítio dele lá
estava tirado, um day sailor. Tinha árvores começando a crescer por dentro da caixa da bolina, assim, ele estava tirado há muito tempo. E eu pedi para ele me dar aquele barco. E ele me deu. Aí eu vendi o Classe Europa para comprar tinta, lixa e material para me dar uma geral no day sailor. Aí eu reformei, ele ficou lindão. Comecei a velejar muito. Ensinei a minha esposa a velejar, a Cíntia, passou a ser minha companheira na vela. E eu curti muito aquele barco durante o verão. Coloquei à venda. No final do verão apareceu um interessado, um sul-africano. Começou a namorar o barco e foi assim enrolando, não fechava o negócio. Até aula de vela em inglês eu dei para ele. Até que eu vi um anúncio do Lazy, tá? Que é esse Brasília 23, que estava numa represa em Piraju, interior de São Paulo, atiradão também lá, com uma borda aberta e tal, e ele estava pedindo exatamente o valor que eu anunciei o Day Sailor, muito barato, correspondente aí a uma moto, a 2 bicicletas novas, alguma coisa assim. Eu liguei pro cara e perguntei, você já vendeu o barco? Ele disse, não, eu não vendi, mas tem 50 pessoas agendadas para ver no final de semana. Beleza. Eu liguei de volta pro gringo e perguntei, intimei ele, né? Vem cá, ou vai ou desocupa a moita, né? Como é que é? Aí ele disse, não, beleza, vamos lá, vou fazer um negócio. Ele me depositou o sinal. E eu liguei pro cara do Brasília 23, lá em Piraju, e falei para ele, o barco é meu, tô depositando o sinal aí. Ele falou, Marcelo, mas pô, você não quer vir ver o barco? Eu disse, não, eu nem tenho como ver, eu não tinha nem grana para ir lá ver na época, pra vocês terem uma ideia. É meu, tô te depositando o sinal, aí até o fim da semana eu pago o resto. Ele ficou assim, de cara, né? E aí eu fechei o negócio. Eu só consegui ver o barco meses depois, porque eu também não tinha, tava difícil de eu ir lá. Aí depois tinha um outro problema, né? Trazer. Aí eu lembrei que eu ainda tinha o meu windsurf. Aí eu vendi meu windsurf e paguei o transporte para trazer o barco até Florianópolis. Eu consegui um terreninho ali baldio do lado de casa, onde eu deixei ele na carreta, e eu passei os próximos 6 meses trabalhando, quase todos os dias. Eu chegava do trabalho e ficava depois até 10, 11 da noite reformando, assim, fiz uma reforma básica, aprendi as coisas básicas de trabalho com fibra de vidro, né? E aí que depois me abriu muitas portas isso. Aí no verão seguinte eu lancei o barco, tava meio feio ainda e tal, mas olhando as fotos hoje assim, eu parecia um mendigo, né, de tão acabado que eu tava, mas feliz. Então aquele dia do lançamento foi um dia muito feliz, assim como muitos outros que vieram depois. Aí eu comecei a velejar muito, comecei a explorar, fazer cruzeiros ali na costa catarinense, e isso aí fui vivendo experiências assim únicas, né? De todos os tipos, assim, passei por perrengues, tempestades, passei muito medo. A gente vai conhecendo nossos limites, a gente vai enfrentando nossos medos e também vivendo coisas maravilhosas, pôr do sol, sol nascendo no mar, conhecendo pessoas, fazendo amigos. É um mundo que foi se abrindo, né? E foi me abrindo também profissionalmente outras coisas, né? Eu comecei a trabalhar num estaleiro, depois fui para um outro, acabei trabalhando no maior estaleiro do mundo de artes de alto padrão, como analista de processos,
né, que tem uma fábrica aqui no Brasil, é uma marca italiana que tem uma fábrica no Brasil. Então foi uma experiência incrível, eu aprendi muito sobre construção naval, e hoje eu trabalho no que eu gosto e descobri minha verdadeira vocação, que é ensinar, né? Então eu ainda não terminei a reforma geral do veleiro, mas aqui ó, tô com marca de tinta ainda, tô todo dia mexendo nele aí. Quero sim ter um veleiro maior, mas isso tudo acontece a seu tempo. O importante é o hoje, é o que a gente consegue fazer hoje com o que pode, com o que tem. Isso, pelo menos para mim, foi o que funcionou. Eu não estou dizendo que vocês tenham que passar pelo mesmo tipo de perrengue. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Eu só estou trazendo aqui esse relato, né? Porque para mim foi uma coisa meio mágica, como as coisas aconteceram, como foram se abrindo, né? E me dando essa possibilidade de ter esse canal, de fazer esse trabalho, né? Que é uma coisa que eu acredito, eu acho que velejar, essa história de velejar, essa coisa é uma coisa bacana, é uma coisa do bem, tá? A gente conhece muita gente legal, a gente começa a fazer parte de uma comunidade de amigos que se ajudam nas horas difíceis, né? Então eu acho isso, o que a gente cresce como pessoa. Então no final das contas é muito mais do que ter um barco, é muito mais do que isso, né? A gente está falando de ampliar os horizontes, de se transformar, de ter experiências únicas, de conhecer pessoas maravilhosas. Então é todo um mundo novo, né, que eu quero compartilhar com vocês, né? E eu acho que a gente pode fazer do Brasil um país de velejadores. Ah, Marcelo, tu é louco. Ah, mas assim, ó, sonhar grande não custa mais caro, né? Por que não? Eu resolvi fazer a minha parte em relação a isso. Então a gente vai transformar, vai fazer um mercado náutico de verdade, um mercado aberto, fazer os preços serem compatíveis, ter barcos a preços normais, né? Depende da gente seguir o nosso sonho e ir em frente, né? Então não existe uma fórmula, não estou trazendo fórmula nenhuma, eu estou trazendo um questionamento, né, e me posicionando. Convido vocês a seguir os seus sonhos, a fazer desse país um país de velejadores. Vamos lá? Bora velejar? Pessoal, grande abraço aí. Até mais.